Bom dia, alunos! Estou eu mais uma vez aqui, professor Rogério, para mais uma aula. E na aula de hoje, nós iremos tratar do uso de uma letrinha, que é a letra C. E do lado da letra C, o que é que nós temos? Outra letra C. Só que ele está, olha, aqui embaixo, olha, tem um sinalzinho que é um sinal gráfico, que é o cedilha. Então, é o C e o C com o cedilha. Claro que nós dizemos que é o C cedilha, mas é o C com cedilha, ok? Cedilha é o sinal gráfico que é adicionado à letra C e que faz com que a letra C mude de som, dependendo, é claro, da palavra. Mas isso nós vamos ver na aula de hoje. Então, na aula de hoje eu peço que vocês estejam na mão com o caderno de vocês, o lápis de vocês e a borracha de vocês. Isso vai nos ajudar na hora em que formos fazer algumas atividades. Então, lápis, caderno e borracha em mãos. E vamos para a nossa aula. A habilidade que nós iremos trabalhar na aula de hoje é grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais, especificamente no uso da letra C e da letra C com cedilha. E os objetivos da nossa aula? O primeiro, observar o uso do C e do C com cedilha. O segundo, estudar as regras de aplicação do C com cedilha. E por último, analisar o uso do C e do C com cedilha em textos. Então, são esses os objetivos da nossa aula de hoje. Mas para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe quando usar o C e quando usar o C com cedilha? Olha só, o uso do C ele é um pouquinho menos complexo. Já o uso do cedilha pode nos confundir. Tá? Por quê? Porque nós vamos... ele se aproxima de dois outros sons, do próprio C e, em alguns casos, do S. Então, isso pode gerar um pouco de confusão na hora de utilizar o C com cedilha principalmente. Letra B. Você já usou o C e o C com cedilha em textos? Acredito que sim. Eu acredito que vocês já tenham utilizado, já tenham lido. E, por último, você sabia que existem regras para a utilização do cedilha? De fato, existem regras e nós vamos ver estas regras na aula de hoje. Mas antes, é hora da leitura. E o texto que nós vamos ler hoje é o texto Água. Este texto é um texto do gênero didático, que é a habilidade que estamos trabalhando também esta semana. Perdão, é o gênero textual que estamos trabalhando esta semana. Então, nós vamos ler juntos o texto Água. Vamos lá? Ler juntos? Vocês aí na casa de vocês, eu aqui na nossa sala de aula virtual. Vamos lá. Água. A água é um recurso natural abundante, porém finito. Isto quer dizer que pode acabar se não for bem cuidada. E por isso, devemos utilizá-la com responsabilidade. Nem toda a água do planeta pode ser usada para consumo humano. Somente 2% está disponível para este fim. Segundo a ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, o consumo da água aumentou muito no século XXI, sem alternativa para aumentar a oferta de água disponível ao consumo. A melhor maneira para oferecer o recurso a todos é poupar
Hoje, o Brasil detém 15% da água doce do planeta. Entre as principais fontes de água potável no país está o aquífero Guarani, que ocupa 2/3 de todo o território nacional, dividido entre os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, nós podemos perceber que este texto ele nos traz algumas informações, ok? Ele tem uma certa lógica, as informações que são importantes para nós estão bem definidas, bem divididas, estão claras. Isso caracteriza um texto do gênero didático, tá bom? Então, temos aí um texto do gênero didático e, além disso, de informações importantes para todos nós, porque ele é bem claro, todos nós devemos poupar a água, fazer um uso consciente, racional da água. Por quê? Porque é um recurso que corre risco de acabar. Não é que a água do mundo vai acabar, nós sabemos que o oceano aí ele é enorme, mas a água própria para o consumo, boa para beber, boa para se fazer comida, essa água corre sim risco de acabar. Mas vamos agora para o uso do C e do C com cedilha. Algumas palavras, sobretudo as que apresentam fonemas parecidos, ou seja, as que apresentam sons parecidos, como o C e o C com cedilha, costumam gerar dúvida quanto à ortografia, ou seja, quanto à escrita. Quanto ao som, quase que idênticos, tá? A escrita apresentam muitas dúvidas, por quê? Porque o som são muito parecidos, em alguns casos até idênticos. Enfim, a cedilha é um sinal gráfico usado debaixo da letra C. Tem som de SS, ou seja, 2 S's, e fica com a seguinte aparência. Olha aí, ó, como é o C com o sinal gráfico cedilha. O C com cedilha é desta forma. Nunca pode iniciar palavras e é usado sempre antes de vogais A, O e U. Nunca antes de vogal E e I, somente de A, O e U. Ok? E outra coisa muito importante que já é trazido, nunca se pode iniciar uma palavra utilizando a letra C com cedilha. Regra de ouro, tá bom? Se o som é parecido com cedilha, no início de uma palavra, tenham certeza que a letra utilizada não é o C com sinal gráfico cedilha, tá bom? Porque isso nunca pode acontecer. A letra C, por sua vez, é usada sempre antes das vogais E e I. Olha, a letra C com cedilha antes das vogais A, O e U, e a letra C sem cedilha antes das vogais E e I. Por exemplo, centeio, peraltice, tensionar, cinto. Percebam, olha, centeio tem um som de S, ok? Peraltice tem um som de S. Tensionar, cinto, porém não atende às regras de utilização do C com cedilha, então é somente o C que são usados nestas palavras, como nós podemos observar. Vejamos alguns exemplos. Nas palavras de origem árabe, indígena ou africana, nós utilizamos o C com cedilha. Por exemplo, açafrão, olha só o C com cedilha. Açaí,
C com cedilha. Açougue, açúcar, açucena, açude e araçá. Essas palavras nós utilizamos o C com o cedilha. São palavras de origem ou árabe, ou indígena, ou mesmo africanas. Palavras formadas a partir dos sufixos assa, aço, issa, isso ou ussa. Ok? Se tiver esse sufixo, ou seja, se forem terminadas com assa, aço, issa, isso ou ussa, nós utilizamos o C com cedilha. Por exemplo, cansaço, cobiça, fumaça, dentuça, dentuço, esperança. Ok? Se o sufixo for alguns desses aqui, nós utilizamos o C com cedilha. Também em substantivos derivados do verbo que trocam o R pelo sufixo são. Ok? Substantivos derivados de verbos que trocam o R pelo sufixo são. Por exemplo, apreciação, que é um substantivo derivado do verbo apreciar. Atribuição, que é um substantivo derivado do verbo atribuir. Consideração, que é um substantivo derivado do verbo considerar. Continuação, que é um substantivo derivado do verbo continuar. Deliberação, que é um substantivo derivado do verbo deliberar. Designação, que é um substantivo derivado do verbo designar. E emulação, que é um substantivo derivado do verbo emular. Ok? Então, percebam, substantivos derivados do verbo, de verbos que trocam o R pelo são. Todos eles aqui enquanto verbos terminados em R e substituídos aqui pelo são, o são com C, com a cedilha. Substantivos derivados de verbos de ação, terminados em AR. Lá eram substantivos terminados em R e aqui substantivos terminados em AR, perdão, eram substantivos derivados de verbos que terminavam em R na página anterior e agora substantivos derivados de verbos de ação terminados em AR. Por exemplo, alienação, derivado de alienar. Canção, derivado do verbo cantar. Consolidação, derivado do verbo consolidar. Degradação, derivado do verbo degradar. Discriminação, derivado do verbo discriminar. Disseminação, derivado do verbo disseminar. E especulação, derivado do verbo especular. Tá bom? Todos substantivos derivados de verbos de ação terminados em AR. Nessa forma também utilizamos o C com cedilha. Substantivos derivados de substantivos terminados em ter, tivo e tor. Absolvição, derivado de absolver. Afirmação, derivado de afirmativo. Asserção, derivado de assertivo. Contenção, derivado de conter.
detenção, derivado de deter, infração, derivado de infrator, e intuição, derivado de intuitivo. Então, aqui já são substantivos derivados de outros substantivos terminados em ter, tivo e tor. Palavras com som de S depois do ditongo. Olha só, palavras com som de S depois do ditongo. Afluição. Arcabouço. O ditongo está aqui, ó. O e o i, o e o u, tá bom? Beiço. O ditongo está aqui no e e no i. Bolsa. O ditongo está aqui. Calabouço, conceição e eleição. Sempre nós temos o ditongo e logo depois do ditongo o C com cedilha, neste caso aqui, com o som de S. Uma dica, que talvez seja mais importante até do que o estudo das regras em si, para nós nos apropriarmos, não para conhecermos o conceito. O conceito é importantíssimo o estudo da regra, tá bom? Para nós entendermos o conceito do uso do C com a cedilha. Mas uma dica prática, que aí sim, talvez seja mais importante do que o estudo da regra. E a última dica é, após o entendimento do uso do C e do cedilha, ou após o estudo, é a leitura, ok? É a leitura. Esta nos ajuda a nos familiarizarmos com as palavras. É a partir da leitura que nós iremos nos familiarizar com as palavras e não vamos precisar, na hora da escrita ali, essa palavra é com C com cedilha, ou é com S. Se eu já conheço a palavra, fica bem mais fácil. A escrita ela vai ficar fluente. A partir do momento que a sua leitura for fluente, consequentemente, a sua escrita também vai ganhando fluência. Por isso que nós, professores, insistimos muito que vocês leiam, tá bom? É importantíssimo que vocês leiam. Para quê? Para enriquecer o vocabulário de vocês e vocês não terem problemas na hora de escrever ou ficar na dúvida e incorrer no erro, é claro. Essa palavra é escrita com C com cedilha, ou com S, ou com SS. Então, a dica que fica é a dica da leitura. Isso é muito importante. Mas agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos exercitar. Para isso, eu peço que vocês tenham em mãos o lápis de vocês, o caderno de vocês e a borracha de vocês. Tá bom? 5 segundos para vocês pegarem o lápis, o caderno e a borracha. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, estou gostando de ver. Primeira questão. Releia o texto água. Em seguida, circule as palavras que contenham as letras C ou mesmo o C com cedilha. Como é difícil vocês copiarem todo o texto, vocês podem ir aí em casa procurando as palavras e copiando as palavras aí no caderno de vocês. Tá bom? Aqueles que conseguirem copiar e ir circulando, ótimo. Caso não, copiem as palavras que contenham o C ou o C com o sinal gráfico cedilha. Então, nós temos duas, acho que 3 slides, tá bom? Eu vou passar os slides aos poucos. Primeiro vocês vão fazer deste parágrafo, depois dos outros 2 parágrafos, tá bom? Então, tempo para o primeiro parágrafo.
Lembrando que são as palavras que contêm a letra C ou a letra C com sinal gráfico cedilha. Mais 30 segundos. Vamos para a resposta. Primeiro vamos reler o parágrafo, não é? A água. A água é um recurso natural abundante, porém finito. Isto quer dizer que pode acabar se não for bem cuidada. E por isso devemos utilizá-la com responsabilidade. Nem toda a água do planeta pode ser usada para consumo humano. Somente 2% está disponível para este fim. Então, vamos agora circular as palavras que contenham a letra C ou a letra C com cedilha. Primeiro, recurso, olha o C ali. Segundo, acabar, olha o C ali no acabar. Terceiro, cuidada. Quarto, consumo. Então, são essas as palavras que têm a letra C ou a letra C com cedilha. Perdão, faltou aqui o com, que é uma preposição, mas não deixa de ser uma palavra. Acho que não tem mais nenhum. Não, são essas. Tá ok? Recurso, acabar, cuidado com e consumo. Vamos para o outro parágrafo. Tempo para vocês responderem, encontrarem aí as palavras que têm a letra C ou a letra C com cedilha. Trinta segundos. Vamos para a resposta. Primeiro, vamos ler o parágrafo, né? O segundo parágrafo do texto. Segundo a ONU, Organização Mundial das Nações Unidas, o consumo da água aumentou muito no século XXI. Sem alternativa para aumentar a oferta de água disponível ao consumo, a melhor maneira é oferecer o recurso a todos, é poupar. Vamos lá encontrar as palavras que tenham a letra C ou a letra C com cedilha. Primeiro, nós temos nações. Neste caso aqui é um nome próprio, tá? Porque estamos falando da Organização Mundial das Nações Unidas.
mas não deixa de ser uma palavra com a letra C, utilizando o sinal gráfico cedilha. Outra palavra é consumo, olha ela aqui, olha, consumo. A terceira é o século, está aqui. A quarta, consumo, que aparece outra vez. A quinta, nós temos oferecer. E, por último, nós temos recurso. Ok? Em alguns casos, vocês percebem que nós temos, por exemplo, oferecer e nações. São fonemas semelhantes, mas a grafia termina sendo diferente. Por quê? Neste caso aqui, como é sucedida por uma vogal, pela vogal O, perdão, nós precisamos usar o cedilha para que tenha o som de S, ok? Como o som dos dois S's. Último parágrafo, tempo para vocês encontrarem as palavras que tenham a letra C ou a letra C com som de cedilha. Teremos que ser mais breves, 30 segundos para vocês responderem. Vamos lá. Hoje o Brasil detém 15% da água doce no planeta. Entre as principais fontes de água potável no país está o aquífero Guarani, que ocupa 2/3 do território, de todo o território nacional, dividido entre os estados de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vamos encontrar as palavras que têm a letra C ou C com cedilha. A primeira é a doce, a segunda principais. Também nós temos ocupa, nós temos ali terços, C com cedilha, nacional, nós temos também Catarina. Segunda e última questão, observe as imagens, em seguida complete os seus nomes com C ou cedilha. Nós temos aí algumas imagens e vocês agora vão completá-las com C ou cedilha, dependendo, claro, da escrita da palavra que corresponde à imagem, tá bom? Tempo para vocês copiarem e responderem. Como o nosso tempo está curto, vamos fazer juntos. Que imagem é essa? O que é que está na imagem? É um laço. O laço é com C ou com cedilha? Laço é com cedilha. Depois nós temos o poço. O poço é com cedilha. E bacia é com C ou com C e cedilha? Bacia é com C. Nós temos também o cisne. O cisne é com C. Muito bem. Coração. Olha o ão lá, então é com C cedilha. Maçã. Maçã é com C cedilha. E saci? Saci é com C. Cenoura. Também é com C. Muito bem. O que estudamos na aula de hoje? Estudamos o uso do C e do C com cedilha. Analisamos as variações nas palavras com C e C cedilha. Vimos as regras de uso do C e do C cedilha. E fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje sobre o uso do C e do C com cedilha. Nós iremos continuar falando desse assunto na próxima aula. Tchau para vocês. Um abraço.
Bom dia, alunos! Estou mais uma vez aqui, professor Rogério, para darmos continuidade à nossa aula de língua portuguesa. E nós iremos continuar falando do uso do se e do se com cedilha, assim como na aula anterior. Porém, neste momento, nós iremos focar nas atividades, um pouco mais nas atividades. Mas antes nós teremos que fazer duas coisas. A primeira delas é o projeto Sou Maratona Leitura. E a segunda é revisar a aula anterior. Ok? Mas antes de qualquer coisa, eu peço que vocês tenham em mãos o lápis, o caderno e a borracha de vocês. Isso vai nos ajudar principalmente na hora de fazermos as atividades. A habilidade que nós iremos trabalhar é grafar palavras utilizando regras de correspondência, fonema, grafema, regulares, diretas e contextuais. E quais os objetivos da nossa aula? Revisar a aula anterior, esse é o nosso primeiro objetivo. Estudar as regras de aplicação do se com a cedilha e analisar o uso do se e do se com cedilha em textos. Para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais. Você sabe quando usar o se e o se com cedilha? Olha que eu acho que já sabe, até porque nós fizemos isso na aula anterior. Você já usou o se e o se com cedilha em textos? Eu acredito que sim. Você sabia que existem regras para a utilização do se com cedilha? Eu acredito que vocês já saibam, porque nós também vimos isso na aula anterior. Mas antes, vamos para o projeto Sou Maratona Leitura com texto Dentes. Bem, o projeto Sou Maratona Leitura é um projeto para vocês aprimorarem a leitura de vocês, irem adquirindo fluência na leitura. E para que isto de fato aconteça, é importantíssimo que vocês façam a leitura dos textos. Primeiro, uma leitura silenciosa. Professor, uma leitura silenciosa é pouco. Faça 2, faça 3, faça 4, faça 5, 10, 20, quantas forem necessárias. E depois, sim, leitura em voz alta, uma leitura que outras pessoas escutem. Isso vai fazer com que vocês adquiram fluência na leitura, tá bom? O texto de hoje, como eu falei, é o texto Dentes, tá bom? É o texto que nós estamos trabalhando, claro, durante toda esta semana. Então, vamos ler juntos. Dentes. Meu dente está mole. Ele vai cair logo. Um dente novo está nascendo. Ele está empurrando o dente de leite para fora. O dente de leite caiu. Ficou uma falha entre os dentes. O dente novo cresce devagarzinho. Os doces podem estragar os dentes. As comidas doces são feitas com açúcar. O açúcar faz mal aos dentes. Restos de comida ficam nos dentes. Alguns pedacinhos se estragam. Escove os dentes para conservá-los limpos. A escova de dentes retira os restos de comida e sujeira. As maçãs ajudam a limpar os dentes. As cenouras também fazem bem aos dentes. Meu dente está doendo. Estou com dor de dente. Preciso ir ao dentista. O dentista olha dentro da minha boca. Ele vê um dente cariado. O dente cariado dói. O nervo vai do dente para a mandíbula.
a dor vem pelo nervo. O dentista tira o pedacinho estragado com a broca. Agora ficou um buraco. O dentista tampa o buraco com a massa. Agora o dente está bom de novo. Percebam aí que este texto ele tem outra função além de nos dar fluência na leitura. Ele tem a função de nos educar em relação ao cuidado com os dentes, ok? Perceber que os dentes eles podem estragar, eles podem causar muita dor de dente, ele pode gerar muitos problemas. E para isso é importantíssimo que cuidemos dos nossos dentes. Então, fica aí a dica, tá bom? Cuidem dos dentes de vocês. E atenção, vamos recordar a aula anterior, que é justamente o uso do C e do C com a cedilha. Algumas palavras, sobretudo as que apresentam fonemas parecidos, como o C e o C com cedilha, costumam gerar dúvidas quanto à ortografia, quanto ao som quase idênticos. Enfim, a cedilha é um sinal gráfico usado debaixo da letra C. Tem o som de SS, ou seja, 2 S, e fica com a seguinte aparência. Olha como fica lá, o C com o sinal gráfico embaixo, cedilha. Nunca pode iniciar palavras e é usado sempre antes das vogais A, O e U. Isso é muito importante. O C com cedilha nunca vai iniciar palavras. Sempre estará no meio da palavra, tá bom? Do começo para frente, nunca na primeira sílaba. E sempre vai estar antes das vogais A, O ou U. A letra C, por sua vez, é usada sempre antes das vogais E e I. Por exemplo, centeio, antes do E. Peraltice, antes do E. Tensionar, antes do I. E cinto, antes do I. Vamos ver os exemplos. Nas palavras de origem árabe, indígena e africana, usamos a letra C com cedilha. Por exemplo, açafrão, açaí, açougue, açúcar, açucena, açude e araçá. Palavras formadas a partir do sufixo aça, aço, issa, isso ou ussa. Cansaço, cobiça, fumaça, dentuça, dentuço e esperança. Substantivos derivados de verbos que trocam o R pelo sufixo são apreciação, do verbo apreciar, atribuição, do verbo atribuir, consideração, do verbo considerar, continuação, do verbo continuar, deliberação, do verbo deliberar, designação, do verbo designar e emulação, do verbo emular. Substantivos derivados de verbo de ação terminados em ar. Por exemplo, alienação, do verbo alienar, canção, do verbo cantar, consolidação, do verbo consolidar, degradação, do verbo degradar, discriminação, do verbo discriminar, disseminação, do verbo disseminar e especulação, do verbo especular. Substantivos derivados de substantivos terminados em ter, tivo e to. A absolvição, do substantivo absolver.
Afirmação do substantivo afirmativo. Ascensão do substantivo assertivo. Contenção do substantivo conter. Determinação de deter. Infração de infrator. E intuição de intuitivo. Palavras com som de S depois de ditongo. Afluição, arcabouço, beiço, bolsa, calabouço, conceição e eleição. A última dica, após o entendimento do uso do C e do cedilha, é a leitura, tá bom? Esta nos ajuda a nos familiarizarmos com as palavras. Então, é muito importante que sejamos leitores assíduos, leitores constantes, porque nós iremos nos familiarizando com as palavras, não só palavras com C e cedilha, mas com diversas outras palavras, tá ok? Mas, neste caso aqui, a dica é para que nós tenhamos maior familiaridade com o uso do C e, principalmente, do C com sinal gráfico cedilha. Exercitando. Bem, neste momento é importante que vocês tenham em mãos o lápis de vocês, a borracha de vocês e o caderno de vocês. Isso vai nos ajudar agora, no momento de fazermos as atividades. Então, 5 segundos para vocês providenciarem o lápis, o caderno e a borracha de vocês. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem, gostei de ver. Primeira questão. Observe as palavras que estão incompletas. Marque um X indicando a letra que está faltando, se é o C ou o C com o sinal gráfico cedilha. E em seguida reescreva a palavra. Então o que é que vocês vão fazer? Vão ler a palavra, vão marcar um X lá na coluna indicando se a letra que está faltando é um C com cedilha, e em seguida reescrever a palavra. Por exemplo, nós temos a primeira cabea. Então, nós sabemos que é cabe. Existe cabeca? Não, existe cabeça. Aqui é um A. Antes do A, nós utilizamos a cedilha. Então, olha só, cabe com C cedilha, sa. E aí eu vou só reescrever aqui, olha, cabeça. Ok? Então, tempo para vocês copiarem e responderem. Lembrando que precisam marcar o X, depois reescrever a palavra.
30 segundos. Vamos para a resposta. Nós sabemos que a primeira é com C cedilha, é cabeça. A segunda nós temos aqui eia. Bem, nós vimos que o C com cedilha nunca vai começar uma palavra, tá bom? Nunca estará na primeira sílaba. Então, toda vez que o que estiver faltando a letra for no começo da palavra, nós já sabemos que é com a letra C. Então, a segunda palavra, a letra C, reescrita, ceia. A terceira palavra, a letra C também, reescrita, cebola. A terceira palavra, no começo aqui também, então é letra C, a gente já sabe, reescrita, cerca. Já na terceira, quarta e quinta palavra, perdão, na 1, 2, 3, 4, na quinta, na sexta e na sétima palavra, nós temos o que está faltando aqui está no meio da palavra, né? Não é no começo. E, além disso, sempre depois do espaço que precisa ser preenchido, nós temos a vogal O ou A. E, por último, é O também, tá bom? Neste caso, a gente já sabe que é com C cedilha. Se fosse, por acaso, aqui a vogal E ou I, aí nós saberíamos que é com a letra C. Como a vogal é a O ou A, nós sabemos que é o C cedilha. Então, as três últimas, C cedilha. Então, marcando aqui o X no C cedilha, a palavra é paçoca. Aqui também, marcando o X no C cedilha, a palavra é graça. E aqui, marcando também o X no C cedilha, a palavra é bagaço. Segunda questão. Organize as palavras nos quadros de acordo com a escrita. Se é com C ou com C e o sinal gráfico cedilha. Então, nós temos aí algumas palavras e vocês vão colocá-las no quadro correspondente. Se for palavras com C e cedilha, você vai escrever aqui. E se for palavras somente com C sem o cedilha, você vai escrever embaixo. Por exemplo, perdão, tem que passar aqui. Por exemplo, vamos ter um probleminha aqui, tá bom? Mas eu vou indicar quais são as palavras que... Aqui, pegar o mouse. Por exemplo, cabeça. Cabeça é com cedilha, então eu vou escrever o cabeça aqui no lugar dele, tá bom? E assim vocês vão fazer com as demais palavras. Tempo para vocês organizarem as palavras de acordo com a escrita.
30 segundos. Vamos para a resposta. Então, vamos primeiro aqui nas palavras, vamos na caçarola. Nós temos aqui ela com a letra C, mas ela também tem o cedilha. Cobiça, com cedilha. E macio? Macio não tem cedilha. Cenoura, também não tem cedilha. Caçula, tem cedilha. Pedaço, tem cedilha. Laço, tem cedilha. E moço, também tem cedilha. Macio tem? Não tem. Desculpe que eu repeti o macio ali. Palhoça, tem cedilha. Bagaço tem. Cinema, não tem. E céu, também não tem cedilha. Ok? Então, as palavras com cedilha estão em cima e as que não têm cedilha estão embaixo. Terceira questão. Marque X na palavra que está escrita de forma correta. Então, nós temos aí a letra A, nós temos cinema, moça e bacia. Então, vamos lá. Cinema está escrito de forma correta. Olha aqui, ó, tem um C com cedilha no começo. Não está. Cedilha nunca começa, o C com cedilha nunca vai iniciar uma palavra. Então, esta aqui está errada. Vamos para a última. Bacia está escrita de forma correta? Também não. Por quê? Porque o C com cedilha nunca vai ficar antes do I ou do E. No caso aqui é um I. Então também não está correta. A palavra correta é moça. Tá bom? Então, marca um X aí na palavra correta, moça. Letra B. Agora é com vocês. Vou dar aí um minutinho para vocês encontrarem, ler a palavra e marcar um X na que está escrita de forma correta. Encontraram? Coceira, cacique e paçoca. Coceira, cacique e paçoca. Coceira está errada porque o C cedilha está antes do E e ele também nunca fica antes do E. Cacique, o C cedilha está antes do I e ele nunca fica antes do I também. Então a correta é paçoca. E letra C, nós temos aí cobrança, cimento e cinto. Qual é a palavra que está correta? Observem aí. Cimento não está correto. Por quê? Porque o C cedilha aí teria que começar uma palavra, então aqui está errado. Cinto, o mesmo caso. O C com cedilha teria que começar uma palavra e está errado. A palavra correta, então, é cobrança. Letra D. As palavras são cacimba, siri e laço. Qual é a palavra que está correta? Bem, cacimba não é porque o C com cedilha está precedindo a letra I. Siri também não é porque o C com cedilha está começando a palavra. A palavra correta, então, é laço. Quarta questão. Leia os trechos de textos do gênero didático. Em seguida, anote em seu caderno as palavras que contenham C com cedilha. Somente palavras que tenham C com cedilha, tá bom?
Vamos primeiro ler juntos, depois vocês vão copiar as palavras. Vamos ler juntos. A energia nuclear apresenta vários aspectos positivos, como, por exemplo, requer poucos recursos naturais. Sendo assim, é uma forma de energia fundamental para países que não possuem tais recursos. Mas estudos mais aprofundados devem ser realizados para que a energia nuclear possa representar maior segurança à população. Texto tirado do Brasil Escola. Então, encontre aí e anote em seu caderno as palavras que contenham a letra C com cedilha. Tempo para vocês responderem. Vamos para a resposta. Palavras que tenham C com cedilha. População é uma e a outra, desculpe, esqueci de circular aqui, segurança. Então essas são as duas palavras. A segunda não vai aparecer aqui, mas ela precisaria ser circulada também, tá ok? Então segurança e população. Letra B, vamos ler juntos. A saúde é direito de todos e dever do Estado. É com base nesse princípio constitucional que foi elaborado o SUS, Sistema Único de Saúde, o Programa Federal Brasileiro que concentra a prevenção, atenção e tratamento à saúde do brasileiro. Então, encontre aí e circulem as palavras, e copiem no caderno de vocês, as palavras que contém a letra C com cedilha. Essa está até mais fácil, né? As palavras são prevenção e atenção. São essas as duas palavras que contêm o C com cedilha. Último texto. Sociedade é a denominação dada ao conjunto de pessoas que compartilham o mesmo espaço geográfico ao mesmo tempo e, por este motivo, também partilham as regras de convivência. Anotem aí no caderno de vocês as palavras que contenham a letra C com cedilha. Nosso tempo está esgotado, mas as palavras são denominação e espaço. O que estudamos na aula de hoje? Revisamos a aula anterior, analisamos as variações nas palavras com C e cedilha, vimos as regras do uso do C e do cedilha e fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje sobre o uso do C e do cedilha. Espero que tenham gostado. Eu me diverti muito. Tchau para vocês. Um abraço.
Bom dia, alunos! Estou eu aqui mais uma vez, professor Rogério, desta vez para a nossa aula de História. Nossa aula de História, onde nós iremos falar sobre os diferentes grupos sociais que compõem a cidade, mas uma cidade específica, a cidade de Teresina. Claro que em se tratando de História, nós temos que trazer outras cidades para nós entendermos a nossa cidade. Até porque, embora Teresina tenha mais de 100 anos, é uma cidade relativamente nova frente a outras. Nós temos aí cidades milenares. São várias cidades que têm mais de 1000 anos. Muitas mesmo, às vezes 2000, 3000 anos. Teresina, então, é uma cidade relativamente nova, mas que, embora seja nova, já tem a sua história. Tem uma história definida, uma história muito bela e uma história, é claro, que encanta a todos nós. Não é verdade? Nós amamos a nossa cidade. Então, nós iremos falar dos diferentes grupos sociais que compõem a cidade de Teresina. A habilidade que nós iremos trabalhar é a de conhecer a comunidade em que vivemos, a organização social do grupo e reconhecer-se como um membro, isso mesmo. Como o grupo social que vive em Teresina se organiza e, principalmente, eu sou membro deste grupo. Os objetivos da nossa aula. Primeiro, estudar a organização social. Entendermos o que é essa organização social. Também perceber como as pessoas se organizam. Claro que Teresina tem uma organização bastante definida. Elas se organizam de diversas formas. Claro que nós não vamos ver todas, até porque são muitas. E analisar como Teresina se organizou socialmente com o passar dos anos, isso mesmo. Teresina, ela não só está se organizando, como ela já tem uma organização prévia, uma organização histórica. Tá bom? Desde a fundação, que nós já vimos aqui, como é que essa cidade foi fundada, como é que ela se organizou para ser fundada, como é que ela se organizou para ser fundada em determinado lugar, por que ela começou aqui e não ali, ou seja, porque ela começou no bairro Porto Velho e não no bairro Lorival Parente, por exemplo, começou no Disseu, começou no Promorá. Por que Teresina se organizou desta forma? Tá bom? Isso nós já vimos aqui. Nós só iremos recapitular e trazer outros elementos para pensarmos nessa organização social da nossa cidade. Mas para isso, vamos fazer alguns questionamentos iniciais? Você sabe o que é organização social? Organização social. Bem, talvez vocês não tenham ainda pensado nisso, mas é algo que nós vamos ver na aula de hoje. O que é uma organização social? Você sabe como as pessoas se organizam? Bem, talvez não tenham pensado, mas já devem até saber e não sabem que sabem. Na nossa família, como acontece a organização? O meu pai e minha mãe saem para trabalhar de manhã, retornam à noite. Minha irmã, meu tio, minha tia, minha avó, meu avô é quem faz o nosso café da manhã. Minha mãe se organiza e nos ajuda ali antes de irmos para a escola pela manhã. Ou não, é à tarde, quando eu chego em casa, é o meu pai quem prepara o jantar, o meu pai prepara o café da manhã, o meu pai prepara o almoço. Bem, as pessoas se organizam mais ou menos dessa forma. Claro que aqui estamos falando de uma organização histórica, como é que essa cidade se organizou de forma social. Você sabe quais os grupos sociais presentes na cidade de Teresina? Essa é uma pergunta um pouquinho difícil, mas é possível percebermos, principalmente porque nós já falamos aqui em outras aulas que Teresina foi formada por diversos grupos
compuseram a cidade de Teresina. Sejam eles indígenas, sejam eles descendentes de africanos ou africanos diretos, de países da América Latina, de países orientais, de pessoas de outros estados aqui mesmo do Brasil, que ajudaram a fundar e contribuíram também historicamente na cidade de Teresina, tá bom? E esses são os grupos sociais que vieram para cá e aqui formaram outros grupos sociais ou o grupo social maior, que é o grupo dos habitantes da cidade de Teresina. Organização social. O que é uma organização social? Chamamos organização social a forma como as pessoas vivem em um local. Então, as formas como as pessoas vivem em Teresina é uma organização social, é como as pessoas se organizam socialmente. Não apenas a estrutura física, nós não estamos falando aqui somente dos prédios, das casas, dos hospitais, das avenidas, não, tá? Mas cada pessoa e suas particularidades. Isso mesmo, cada pessoa e aquilo que ela tem em particular, tá? A sua função dentro da cidade, a sua profissão dentro da cidade, as suas habilidades, né? Os seus hobbies, aquilo que elas gostam de fazer cotidianamente. Por exemplo, a pessoa que gosta de prática esportiva ao ar livre. Teresina disponibiliza alguns lugares onde essa prática é possível de ser realizada. E mesmo que Teresina não disponibilizasse de forma física, as pessoas mesmo criariam um ambiente para fazer uma caminhada, para fazer um ciclismo, para andar de patins, para andar de barco, mas Teresina é privilegiada por ter esses ambientes. Tá. Assim, a organização social está ligada à economia local e aos modelos políticos que devem garantir o pleno funcionamento da ordem dentro de uma sociedade. Tá bom? Então, a organização social, claro, está ligada à questão econômica também. Nós vimos aqui, por exemplo, em outras aulas, que Teresina é uma cidade muito comercial. Então, uma das características sociais de Teresina dentro da sua organização é ser uma cidade historicamente comercial. Isso vem desde a sua fundação, ok? E também aquilo que é posto para Teresina de forma nos moldes da política, né? As políticas públicas, né? Que sejam o asfaltamento das vias, as criações de parque, as criações de centros comerciais. Acabei de falar que Teresina historicamente é uma cidade comercial, mas, por exemplo, a construção do shopping da cidade, de outros shoppings aí espalhados pela cidade, as praças de Teresina, tudo isso diz respeito à organização social da cidade. Enfim, o que é organização social? Pense primeiramente no mundo animal. Vamos pensar no mundo animal. Entre os animais não há lei, exceto a lei da natureza. Os animais não se organizam conforme leis, não. Não há uma lei civil, né? Há a lei da natureza, mas não há uma lei civil instituída como nós temos aqui, várias leis, tá? Se não há lei civil, não há civilização. No mundo animal não há civilização. Eles se respeitam conforme as leis da natureza, mas não há uma civilização. Não havendo civilização, tampouco racionalidade humana. Entre os animais não há racionalidade humana, ok? Eles agem conforme o instinto e, mais uma vez digo, conforme as leis da natureza. Não havendo todos esses elementos, não há sociedade, e sim uma comunidade primitiva, ok? O ser humano é diferente dos animais. Bem, os animais existe uma comunidade primitiva, sem lei, né, além da lei da natureza, uma organização
conforme eles acham, ou não é que eles achem, mas eles agem conforme o ambiente, conforme a situação, conforme a necessidade. O ser humano, não. O ser humano vive de forma diferente. Ele age conforme as leis e conforme a civilidade, a organização social. Ok? O ser humano desenvolveu a linguagem e o raciocínio. Os animais, não. E isso é outro fato histórico, tá bom? O desenvolvimento, principalmente, da linguagem, permitiu que o ser humano se comunicasse de forma direta e objetiva, diferente dos animais. Pensem aí, quem tem pet em casa, principalmente cachorro. Quando o cachorro está ali olhando para a gente com olhar de cachorro pidão, por que ele está fazendo isso? Porque ele não tem como dizer para você, me dá, estender a mão, como o ser humano. O ser humano, historicamente, desenvolveu a linguagem, desenvolveu a escrita, ok? Então ele tem a possibilidade de pedir diretamente. O animal, não. O cachorro, ele pede para você diferente. Ele olha com um olhar de cachorro pidão, a orelha dele vai lá para trás, o rabinho balança, é sinal que ele está lhe pedindo algo e você, pelo convívio que tem com o animal, você sabe exatamente o que é que ele está pedindo. Com isso, a vida em comunidade. As comunidades primitivas eram as famílias e os clãs, né? As comunidades primitivas eram sempre famílias e clãs, tá? Com isso, a vida em comunidade permitiu a quebra de barreiras naturais, como o desenvolvimento de leis morais, de leis de convivência e de trocas entre famílias, tá bom? Então, no começo, as comunidades eram os clãs, tá bom? As grandes famílias. Depois, com o desenvolvimento histórico do ser humano, essas comunidades passaram a ser maior. As famílias não mais casavam entre si, casavam sempre com outras pessoas, e o que fazia com que os territórios fossem se expandindo, com que as pessoas fossem se conhecendo, ok? Então, isso deu origem à comunidade como nós vemos nos tempos atuais. Com base nessa formação, os seres humanos começaram a desenvolver novas formas de convívio, o que necessitou de uma organização para a sociedade, na medida em que ela fosse crescendo, tá bom? Com as famílias casando com outras famílias, outras formas de convívio foram sendo necessárias que acontecessem. Por quê? Para as pessoas poderem se organizar da melhor forma possível. Com este desenvolvimento social, veio a política, que foi aquilo que eu falei há pouco, as noções de governo, as noções de Estado, as noções de economia, as noções de valor, e aí não só o valor, olha, do dinheiro, mas o valor daquilo que de fato era importante. Por exemplo, a família, a organização social de uma família, onde todo final de semana eu saio do meu bairro aqui em Teresina e vou visitar a minha avó que mora lá em Timon. Isso é uma forma de organização. Eu já sei que toda semana eu tenho esse compromisso de visitar a minha avó que mora lá em Timon. Tá bom? Isso é uma forma também de se organizar. Isso é um valor, ok? É um valor que é trazido já no seio da família, já dentro da família. E me faz falta quando eu não vou, tá bom? Isso também é valor. Valor não é só o valor econômico, não, tá? Também a moeda para facilitar as trocas comerciais. Nós já falamos aqui que antigamente o comércio era feito somente entre trocas. Eu cultivava batata, o outro cultivava cebola, e para eu não comer só batata, o outro não comer só cebola, o que é que nós fazíamos? Nós trocávamos, eu dava um pouco da batata para ele, ele dava um pouco da cebola para mim. Então, com a organização social, surgiu a moeda que facilitou a troca. Ao invés de eu trocar a batata pela cebola,
eu vou lá e compro a cebola dele, ok? Vendo também a minha batata para ele e para outra pessoa. Eu tenho possibilidade de comprar a cebola dele, mas aí eu também tenho dinheiro para comprar melancia da outra pessoa. Tá bom? Então, a moeda surgiu para facilitar tudo isso para nós. Ou seja, as trocas comerciais. E todos os elementos que constituem a formação social atual. Assim, alguns locais foram ganhando características próprias, como é o caso de Teresina, como eu falei, marcada aí pelo comércio, marcada pela maravilhosa culinária, pelo belíssimo artesanato, ok? Pelas famílias tradicionais, pela avançada medicina. Teresina é reconhecidíssima pela avançada medicina, entre outros elementos, ok? Tudo isso, tá? Tudo isso quer dizer da organização social da nossa cidade. Essa relação que se estabelece dentro de Teresina. E Teresina com essas particularidades aí que eu falei, né? Comércio, culinária, artesanato, famílias tradicionais, medicina, entre outros elementos que podemos aí trazer. As sociedades organizam-se de distintas maneiras ao longo dos séculos. No começo, os seres humanos agrupavam-se por famílias. As famílias começaram a crescer, formando união de famílias. Então, uma família, um membro casava com outro membro casava com outro membro daquela família, e aquela família terminava se juntando, ok? Essas uniões de famílias deram origem aos clãs, tá bom? Que são as grandes famílias. A união de clãs formou as tribos, tá? Vários clãs terminaram formando tribos. Das tribos vimos nascer as cidades. Isso, claro, de forma primitiva, tá bom? Não foi o caso de Teresina. Teresina nasceu da vila de pescadores lá às margens do rio Poti, no bairro Poti Velho, tá bom? Mas muito antigamente, na pré-história, assim foram surgindo as cidades, tá bom? Não só na pré-história, mas em alguns casos na história moderna também, ou mesmo na Idade Média. A união dos clãs formou as tribos vimos nascer as cidades, e com as cidades nasceu a noção de política e de governo. Tá? A partir do momento que a cidade surgiu, foi necessário alguém para governar e que fossem postas em práticas políticas públicas. Para o quê? Para o bem-estar das pessoas. Esse é o sentido da política, trazer bem-estar para as pessoas. Teresina não passou por este processo, pois é uma cidade fundada em um período recente, é aquilo que eu acabei de falar. Mas podemos recordar os grupos que formaram a cidade, como os indígenas, as pessoas vindo de outros estados também, tá bom? Essas pessoas ajudaram aí a fundar e a formar a cidade de Teresina. Pensemos então na data de fundação de Teresina, 16 de agosto de 1852. O quanto a cidade cresceu depois disso. Partindo de uma vila de pescadores às margens do rio Poti, o desenvolvimento e a organização social da cidade a tornou um grande centro urbano, composto por diversas pessoas de diversos lugares e mesmo as que já são puramente da terra, ou seja, aquelas que já nasceram aqui, ok? Então a gente pode aí pensar Teresina, a sua organização social, a quantidade de pessoas que tem nessa cidade, as diferentes profissões das pessoas que aqui vivem, ok? As diferentes características físicas, sociais das pessoas que aqui vivem. Tudo isso diz respeito à organização social de Teresina, que é uma cidade relativamente nova, frente a outras, mas que tem uma estrutura
grandiosíssima e tem a quantidade enorme de habitantes e que é extremamente importante para a região onde está situado aqui no meio norte do Brasil. Teresina é dividida em zonas, tá? Cada zona da cidade tem suas particularidades. Isso agrupa as pessoas e as características de acordo com suas particularidades, ok? Então, nós temos aqui as zonas de Teresina, em verde a zona norte, em vermelho a zona leste, em azul a zona sudeste, em amarelo a zona sul e em branco a região central da cidade de Teresina, tá bom? Então essa é uma organização, podemos dizer, uma organização política da cidade de Teresina. Dentro dessas zonas, nós temos aí as divisões menores, que são os bairros. Vocês podem até observar, talvez já saibam mais ou menos o bairro onde você mora. Eu, por exemplo, moro aqui na parte verde, que é a zona norte, bem aqui no bairro Memorare. Ok? E como eu falei, nós temos aí algumas características. Nós temos aqui a visão de uma parte da Zona Leste, onde nós temos a Ponte Estaiada, que na verdade liga ali a Zona Norte à Zona Leste, tá? Melhor, a região central à Zona Leste. E aí nós temos os prédios também, que é uma característica, a quantidade de prédios da Zona Leste. Nós temos aqui embaixo, olha, essa é uma foto do bairro Potivelho. É um bairro caracterizado pela quantidade de pescadores e pelo comércio de peixes que lá existe. E nós temos aqui uma foto do bairro de Seu, tá bom? É um bairro caracterizado pelo grande comércio. Claro que nós temos outros bairros que têm um comércio, outros bairros onde se comercializam peixes e outros bairros onde nós temos pontes, tá bom? Mas essas são algumas características desses bairros que eu acabei de falar para vocês. E agora nós vamos exercitar. Quero ver se vocês estavam atentos à aula, tá bom? Para isso, preciso que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. 5 segundos para vocês providenciarem lápis, caderno e borracha. 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Primeira questão. O que é organização social? Nós vimos isso na aula de hoje. Vou dar um tempinho para vocês responderem aí no caderno de vocês o que é organização social. Trinta segundos. Vamos para a resposta. O que é a organização social? É a forma como as pessoas vivem em um determinado local. Aqui nós focamos um pouco mais na cidade de Teresina. Segunda questão. Se não houvessem as regras, como o ser humano viveria? Se não houvessem as regras, as leis, como os seres humanos viveriam? Tempo para vocês responderem.
30 segundos. Vamos para a resposta. Viveriam como nas sociedades primitivas, onde não haviam leis, onde não haviam regras. Uma resposta também, viveriam como os animais, né, que não têm leis a não ser a lei da natureza. Terceira questão. O que contribuiu para a organização social do ser humano? Tempo para vocês responderem. O que contribuiu para a organização social do ser humano? 30 segundos. Vamos para a resposta. O desenvolvimento da linguagem e do raciocínio lógico, tá bom? Isso contribuiu para a organização social do ser humano, para que o ser humano pudesse se organizar socialmente. Quarta questão. Quais benefícios podemos listar a partir do desenvolvimento social dos seres humanos? Tempo para vocês responderem. Trinta segundos. Vamos para a resposta. Política, as noções de governo, de Estado, de economia, de valor e de moeda para facilitar as trocas comerciais e todos os elementos que constituem a formação social atual. Ok? Então, esses são os benefícios a partir do desenvolvimento do ser humano. São todos esses, claro que mais alguns, mas esses são benefícios que trouxeram a melhor organização da nossa sociedade. Quinta questão, nosso tempo está acabando. Antes da formação das cidades, como os seres humanos se agrupavam? Vamos direto para a resposta. Eles se agrupavam por famílias. Os agrupamentos aconteciam conforme as famílias. Sexta questão. A partir de qual grupo social Teresina cresceu? Essa é fácil. A partir de uma vila de pescadores situada às margens do rio Poti, no bairro Porto Velho. Isso nós já vimos em aulas anteriores também. Última questão. Nos tempos atuais, além dos bairros, como Teresina está dividida? Ela está dividida por zonas. Eu falei, zona norte, sul, leste, sudeste e o centro. O que estudamos na aula de hoje? Vimos o que é organização social, vimos como as pessoas se organizam na cidade antiga, observamos a importância dos grupos sociais se organizarem e percebemos como Teresina se organizou socialmente. E essa foi a nossa aula de história de hoje. Espero que tenham gostado. Eu, professor Rogério, me diverti muito. Tchau para vocês, um abraço.